Olá, maninho e maninha! Sejam bem-vindos ao podcast Égua Nutri, podcast mais paraense não há! Olá, maninhas e maninhos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Égua Nutri, o podcast oficial do curso de nutrição da UNAMA Ananindeua. E antes de mais nada, eu queria pedir uma salva de palma aqui para os meus monitores, que fazem tudo isso acontecer com muita perfeição, que pegam um ônibus lotado, BRT lotado, pegam um ônibus errado também, mas entregam um episódio perfeito aí para vocês, tá? E antes da gente começar, vocês podem ver que a gente está num lugar um pouco diferente, né, do que o habitual. Então, hoje a gente vai falar de um tópico que está na boca aí de todo mundo, não somente das pessoas aqui de Belém, mas também do mundo inteiro, que é a Copa do Mundo, né? Que vai começar agora em junho. E porque assim, afinal de contas, o que move, né, um jogador? Não é somente o talento dele, né? Envolve aí outros fatores que influenciam aí no bom desempenho desse jogador. Né, toda uma ciência por trás. Envolve a ação dos fisioterapeutas, de profissionais de educação física, de médicos e também de nutricionistas, obviamente. Porque nada mais, nada menos, a alimentação faz total diferença aí na boa performance desses jogadores. Então, no episódio de hoje, a gente vai entender como funciona a nutrição no alto rendimento desses profissionais e quais são as estratégias nutricionais que ajudam a manter esses atletas no auge da sua performance. E claro, né, falando de futebol, falando aqui de Belém do Pará, a gente não pode deixar de citar a Copa particular que existe aqui na nossa região, que é entre Paysandu e Remo, Papão e o Leão, né? E hoje a gente está aqui no Clube do Remo, na sede do Clube do Remo. Inclusive, antes de mais nada, eu queria agradecer a autorização que nos deram para gravar aqui, o diretor Paulo Sérgio, que concedeu esse espaço para a gente gravar o episódio de hoje. E olha, gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Hoje, o episódio tá levemente puxado aí pro lado azul escuro da força, viu? Porque hoje a gente recebe, no episódio do Égua Nutri, o nutricionista Rodrigo Pamplona, que é remista de coração, e particularmente um grande amigo meu pessoal. Então, Rodrigo, muito obrigado pela sua presença hoje com a gente. Eu que agradeço. Não sou muito de me mostrar, né? Mas quando foi um convite especial de um amigo, para quem não sabe, o Pedro e eu fizemos graduação junto na FPA. Éramos do mesmo grupo, então é com muito carinho que eu venho aqui. Agradecer também ao UNAMA, né, pela oportunidade. Eu estou muito entusiasmado para falar sobre o papel do nutricionista aqui na Copa do Mundo. Perfeito, Rodrigo. Então, a gente agradece, né, a tua participação, obviamente. Mas antes da gente começar, eu queria que tu falasses um pouco sobre a tua trajetória na nutrição, o que te levou a fazer a nutrição esportiva? Na graduação, não estava no papel para eu ir pro futebol, né? Mas eu sempre quis nutrição esportiva, sempre me chamou a atenção ali até mesmo antes de eu escolher a nutrição. Mas na pandemia teve a oportunidade, né? Agradecer ao Ricardo, ao Caio Paiva, que foram os primeiros nutricionistas que me abraçaram, né? Comecei como estagiário na época de pandemia e coincidiu ali, né, com o AFPA ter parado. Para quem não sabe, o futebol tem um calendário de domingo a domingo ali, então requer uma carga horária ali. E para quem é estudante, sabe que às vezes estuda de manhã, estuda à tarde, os dois períodos, então é muito complexo ali conciliar, mas parece que tudo se desenhou, né, para desde 2020 tá presente como atuando no futebol. E também agradecer ao Pedro, né, que é o coordenador de nutrição. Aprendi muito com esses três, foram meu espelho, assim, para eu continuar evoluindo, e ele que veio com uma bagagem, né, em outros clubes. Então sou muito grato de verdade aí para parar nesse mundo do futebol aí. Estamos aí até hoje. E gostando, né? E gostando, graças a Deus. Perfeito. Bons resultados. E aí, vamos, seguindo. Perfeito, então, Rodrigo. Então, pra gente começar desde o início, tá? Pra situar a galera aí que ainda acha que o jogador só precisa comer bem, né? Uhum. Mas quando a gente fala de alto rendimento, a gente sabe que é muito mais complexo que isso, né? Então, como funciona na prática a alimentação de um jogador de futebol profissional?
E qual o papel da nutrição dentro desse desempenho em campo? Cara, você falou bem, isso é uma pergunta muito boa, porque muita gente acha que é só comer bem ali, o atleta deve comer bem, e também acha que, por ser um esporte coletivo, as pessoas têm que comer padronizado, ter uma alimentação padrão para ele, mas não. Isso requer, desde o momento que a gente está no campeonato, se a gente está numa pré-temporada, uma intertemporada, se a gente já está no meio do campeonato, um momento do atleta, se ele está vindo de uma lesão, se já vem de um outro time já atuando, jogava aos 90 minutos, ou até mesmo em vez de um campeonato que tem um jogo uma vez por semana, e o nosso a gente tem um jogo segunda, quarta e depois domingo de novo, então é uma rotina diferente. Então a gente tem que entender primeiro a situação onde o clube está, em que campeonato está, em que momento está, para poder fazer o planejamento, e depois a gente vê a situação do atleta, e aí a gente vai individualizando suplementação, composição corporal, qual as metas a gente tem que alcançar, as preferências dele, se ele veio de outro país, a gente tem muito contato assim com os jogadores gringos. Sim. E então tem culturas diferentes, cultura que come apenas 3 refeições, e a gente habituado aqui pelo menos no futebol e até mesmo no nosso país fazer pelo menos 5 refeições. Então, mas não é eu que vou mudar aquela cultura deles, mas eu vou tentando, falo com ele, tento ganhar ele, falar assim, olha, aqui o clima é diferente, já coloca uma pulguinha atrás da orelha dele, assim, ó, aqui o clima é diferente. Os alimentos são exatamente, diferentes também. Os alimentos são diferentes, então, se tu tende, durante os treinos ali, ter uma queda de desempenho, fala comigo, que a gente vai implementar, já entrega um whey ali pra ele, fala, ó, depois do jantar, isso aqui ajuda na recuperação, se quiser misturar com uma fruta, então, de 3 refeições ali, aí já começa a ganhar uma 4ª refeição ali, faz uma vitamina. Aos poucos ele vai ganhando, né? Ele acha que é realmente para a recuperação dele, mas no fundo ali a gente já está implementando uma estratégia para melhorar a refeição dele. Perfeito. E se ele seguir bem, não perder o desempenho aqui no nosso estado, perfeito, a gente mantém a estratégia, eu que não vou atrapalhar a corrida do atleta, mas se ele vê que perdeu o desempenho, a gente já fala pra ele, ó, fala qualquer coisa que a gente vai intervindo aos poucos, e assim vai. Então, suplementação, composição corporal, o hábito cultural, até mesmo religioso aí do atleta. Tem que levar tudo isso em consideração. Tolerância, alergia alimentar, tudo isso tem que... Então, no futebol não é coletivo, não é algo padrão, é muito individualizado. Posição que ele joga, enfim, muitas coisas influenciam no que vai decidir tanto na alimentação quanto na suplementação dele. Perfeito, Rodrigo. E aí a gente já entra num tópico parecido. A gente vê lá o atleta correndo 90 minutos, às vezes mais, às vezes o goleiro fica um tanto que parado, né? Exato. Fica num canto só. E aí surge uma dúvida clássica. O que um jogador deve comer antes da partida? Olha, a gente fala que no momento da partida, a refeição pré-jogo, né, que a gente costuma falar, seja um almoço ou um lanche pré-jogo, ele é só um complemento ali do que já foi tudo construído, tanto em casa quanto nas concentrações. Geralmente os clubes concentram um dia antes da partida, então todas as refeições ali dentro do hotel, que a gente monta o cardápio, é de extrema importância. Mas vamos falar da refeição pré-jogo ali, costuma ser entre 3 e 4 horas, que a gente planeja isso aí para justamente ter o esvaziamento gástrico, não ter desconforto durante a partida, e também a receita de glicogênio muscular, o estoque, na verdade, né, de glicogênio muscular, que é o combustível para ele usar a energia durante o jogo. Então, o que a gente procura? Carboidratos complexos, se for um lanche, vai ter pão, vai ter pão de queijo, vai ter um hambúrguer, claro, sem muitos condimentos ali, sem muita gordura, com carnes magras. Se for proteína leve, então carnes bovinas magras e também carne branca, peixe, frango ali, fibras, saladas, frutas, dependendo da situação lá. Se for tipo no almoço, vai ter arroz, macarrão, batata doce. Então ali vai ser a energia do que o combustível que o jogador precisa para poder conseguir jogar em alto rendimento ali. Proteína leve. E o que a gente evita? São molhos pesados, algum maionese que possa
fazer com que o atleta ali entre num quadro diarreico, então a gente evita isso, o tipo de preparação. Sim. Então sempre assado, um cozido, grelhado, sem fritura. Então, basicamente é isso. E para quem não sabe, tem um suco, na verdade, dois sucos, na verdade, que a gente evita durante o concentração, que dia de jogo, maracujá é vetado, falam que há um mito no futebol, né? E deixa a pessoa sonolenta, então a gente evita qualquer coisa. Tipo, eles gostam de chá também. Sim. Corta a chá de camomila dia de jogo, corta a maracujá, e o outro é a graviola, que tem uma substância lá que cai no doping. Então, de jeito nenhum pode usar. Não sabia. Exatamente. Mas, se eu não me engano, é igeminina, algo assim, a substância que faz. Teve até um caso em 2022, 2019, por aí, de um atleta que ele caiu no doping por conta disso, perdeu meses até de provar que foi o uso do suco da graviola. Olha só. Ele perdeu bastante tempo assim de carreira, e a vida de jogador é curta, né? Então tem que ter muito cuidado quanto a isso. Então basicamente é isso. Carboidratos complexos, proteína leve, sem molhos pesados e uma boa fonte de fibra. Pouca gordura, né? Pouca gordura, exatamente. Perfeito. Beleza. E aí, existe alguma estratégia nutricional específica durante o jogo que vocês, né, aplicam nesses jogadores? Assim, durante o jogo, o nosso foco vai ser entregar aquele atleta que ele consiga desempenhar 100% do que é proposto. Claro que condições de jogo vai influenciar tanto naquele desempenho. Um exemplo, se a gente tiver com resultado adverso, com um jogador a menos, com um clima muito calorento, isso vai influenciar no desempenho de um atleta que em condições normais, desempenhar 90 minutos. Aí o que a gente vai focar? Reposição de eletrólitos, reposição hídrica, que às vezes e não é que esteja mal muscularmente, ele tem até energia no músculo, mas a desidratação faz com que ele perda desempenho. Então nesse momento aí, o que a gente pode ofertar no vestiário, até mesmo antes do jogo, né? Já pega o complemento da pergunta anterior. E no hotel a gente fornece a refeição a principal refeição antes do jogo, né? 4 horas antes, 2 horas antes de quando chega no vestiário, vai ter alguns doces, jujuba, frutas para eles consumirem, que são carboidratos de absorção rápida para ter energia tanto no aquecimento quanto durante o jogo ali, e vai ter isso presente no intervalo também, embora eles não tenham tanto apetite, principalmente que estão jogando, não tenha tanto apetite, então a gente vai atuar ali com isotônico, géis de carboidrato, para eles reporem a energia para ir desempenhar o cápsula de sal também, para evitar a cãibra. Então, reposição de eletrólitos, reposição hídrica e reposição de glicose. Beleza. E em volumes pequenos, né? Em volumes pequenos, porque se for muito grande, desconforto gastrointestinal também. Perfeito. Por isso que é bom o gel de carboidratos, que a gente tem um mixer de carboidratos ali, tipo um exemplo, se for só um suco, que é só frutose ali, o excesso daquela glicose específica pode gerar desconforto. Ó. O gel em carboidrato não, já é um mix ali, tem maltodextrina, vai ter a glicose, vai ter frutose, de ribose, então vai ter um complexo ali que já vai disponível para ele de absorvido. Rápida absorção. Perfeito. E também não muito concentrado em um só, que evita esse desconforto gastrointestinal. Perfeito. E aí, depois do apito final, vem outra etapa tão importante quanto, né, que é o pós-jogo, porque eles têm um desgaste físico enorme, né? Então, falando aí nesse pós-jogo, quais são as principais estratégias nutricionais nesse período após a partida para recuperação muscular e, claro, já preparando eles para a próxima partida? Exatamente. E para quem não sabe, né, um jogador gasta ali 1.000 calorias facilmente em uma partida. Principalmente eles que atuam em 90 minutos, posições tipo volante, que requer sempre recompor o jogo, atacar, defender, laterais também. Então, eles têm bastante gasto ali, energético. Então, qual é a nossa... A gente fala, né? Todo pós-jogo é o pré-jogo para o próximo jogo. Então, a gente acaba um jogo já pensando na recuperação do atleta, o que a gente vai ofertar para ele ali. Se possível, a gente conseguir levar refeição para dentro do vestiário, melhor ainda. Se não,
a gente vai atuar com uma suplementação que é composto 4x1, né? 4 de carboidrato e 1 de proteína ali, que eles precisam fazer, tem a depressão, né? O que é o gasto total de combustível que ele tem no corpo, e a gente precisa repor isso para não gerar danos para as fibras musculares do atleta, enfim. Então a gente, se não tiver alimentação, a gente intervém com essa suplementação 4x1, reposição hídrica, principalmente aqueles atletas que atuaram 90 minutos ou perderam 2% de perda hídrica ali, né? Que eles não estão perdendo gordura nem nada, estão simplesmente desidratados. Água, né? Então a gente precisa repor, porque o nosso corpo é 70% água. Então a gente precisa devolver essa água, que nossas células vão funcionar desse jeito. Então a água é de extrema importância para reposição do nosso organismo inteiro, né? E a gente vai entrar com moduladores de inflamação, que seria o ômega 3, cúrcuma, vitamina C, Perfeito. magnésio, que vão atuar ali nas fibras, na inflamação, com um papel antioxidante ali, que vai ajudar na recuperação do atleta. Aí, caso a gente não consiga ofertar a refeição no vestiário, eles vão fazer a refeição no hotel. Mas até chegar no hotel, por isso que a gente intervém até então com 4x1. E depois, quando chegar no hotel, eles se alimentam normal. Você faz uma refeição, né? Exatamente. E para quem não sabe também, para cada peso perdido, a gente tem que repor 1,5 litro de água. Então, a gente já faz um cálculo ali na hora do vestiário, já tem uma tabela pronta ali. Vocês pesam o atleta assim que ele pré-jogo e pós-jogo, e faz a somatória. Legal. Todo pré-treino também, pós-treino, mas todo jogo é onde tem mais desgaste, né? Geralmente os treinos são um pouco menos intensos que uma partida. Então a gente sempre tem esse controle ali, sabe? E durante os treinos que a gente percebe qual atleta tende a perder mais. Porque assim, se um treino relativamente moderado, aquele atleta já perdeu muito, aí isso vai ser uma complicação. Aí a gente já fica de olho, protocolo de hidratação e tudo mais. E além dessa suplementação aí que tu faz 4x1, né? 4x2? Exatamente. 4x1. 4x1. Existe algum outro suplemento aí que vocês indicam para esses jogadores? Durante o pós-jogo? Assim, durante toda a trajetória, antes, durante, depois. Cara, eu acho que o principal seria a creatina, que ela é o carro-chefe, assim. Mas assim, agora outras suplementações precisam entender a realidade do atleta. A individualidade dele, se né? vai ter, porque tem atleta que tem mais sensibilidade à cafeína, outros não. Outros ali, devido à posição, requer um pouco mais de carboidrato ali, que vai gradativamente, tipo, é a palatinose, né? Liberando energia para ele. Geralmente são volantes, laterais, que requer energia muito, ou até mais faz os dois. Cafeína no pré-jogo, no intervalo, intervém com essa suplementação à base de palatinose e outras substâncias ali. Sim. Com eletrólitos também, que ajuda a reidratação. Então, eu diria isso. Mas os outros, por ser um esporte de alto rendimento ali, esses que são moduladores inflamatórios, ômega 3, vitamina C, cúrcuma, para mim também eu considero inegociável. Sim. Mas a creatina é padrão ouro. Perfeito. Whey protein, vocês indicam, Whey, sim, dependendo aí da individualidade, da evolução. né? Como a gente consegue ofertar a refeição logo, tanto os pós-treinos, acabou os treinos, ele já consegue fazer a refeição no clube. E a gente prioriza sempre a refeição. Então, caso algum queira, a suplementação a gente faz, acaba sendo opcional. E no pós-jogo também, se a gente consegue ofertar a refeição, beleza. Se não tiver o 4x1, aí entra o whey. Entendi. Porque a gente precisa também de carboidrato logo no pós-jogo. Entendi, perfeito. E assim como em qualquer área da nutrição, no esporte também vocês podem enfrentar aí algumas dificuldades. Muitas. Né? Alguns imprevistos que podem impactar aí no planejamento de vocês, né? Então, falando um pouco aí da tua vivência prática como nutricionista no futebol, tu já passaste por alguma situação inesperada que acabou atrapalhando ou exigindo mudanças rápidas nas tuas estratégias nutricionais? Como foi lidar
com isso naquele momento? Cara, eu vou contar duas experiências. Uma primeira é que nossa região é muito grande, né? Então há um campeonato paraense, né? Que nos permite a conhecer outras cidades durante o campeonato. E acho assim, algo inusitado, eu diria isso, inusitado, foi a gente fazer um navio de hotel. Demorava 9 horas para chegar na cidade. Então a gente já contratar um buffet. Sim. Previamente já mandar para o buffet o que a gente vai consumir. Fazia 5 refeições: café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. E isso 2 dias, né? Um dia para ir e no outro durante a madrugada também. Voltava na madrugada. Então, foi um desafio ali, tem que ser prático, sim, porque o forno do navio não era tão legal, então algumas coisas podem atrasar e a gente tem que entregar as refeições no horário. Então, isso foi algo bem complexo, inusitado ali, que tanto para mim quanto, obviamente, para a equipe de buffet foi desafiador. Pra gente botar as opções necessárias ali sem perder a qualidade do que a gente já costuma entregar em um hotel, né? Então foi desafiador. Agora, uma outra coisa que requer uma mudança rápida seria, um exemplo, um atraso numa partida. Como falei, a gente planeja uma última refeição 3 a 4 horas ali antes, né? de uma partida. Se tiver um atraso ali, seja por chuva, alguma outra coisa que aconteceu no estádio ali. Logo aqui na nossa região. Exatamente. Inclusive, teve um Remo e Palmeiras que aconteceu esse atraso de 1h30 e tem que se desdobrar, ligar pra bar, pra ver assim, os quiosques que vendem no estádio, né? Tem como disponibilizar alguma refeição para dentro do vestiário, pra cá, porque os atletas, para não sentirem fome e perder todo o planejamento que a gente fez 3, 4 horas antes da partida, verdade, né? E não sentirem esse desgaste durante a partida, a queda de desempenho. Então a gente tem que se desdobrar para isso. A gente sempre sempre pede, né, aos hotéis cortesias, tipo assim, tem como elaborar uns sanduíches pra gente levar, cortar algumas frutas, a gente já tem as nossas, mas para sempre estarem mandando pra gente um extra, que se não for reaproveitado, caso uma partida atrase, vai ser reaproveitado ou no intervalo, ou no pós-jogo também, ali, caso algum atleta queira levar para casa, enfim, coisa do tipo. Então a gente tem esse desdobramento. E eu acho que isso também pode ser, falando em Copa do Mundo, né? Vai ser uma dor de cabeça. Para quem não sabe, no Mundial de Clubes, muitos jogos foram paralisados lá nos Estados Unidos devido ao forte relâmpagos. E tem uma burocracia lá que, se eu não me engano, o jogo só pode retornar depois de 30 minutos do último relâmpago num raio que tem lá, que eles fazem todo um cálculo. Né? E a pessoa pode... Porque a gente tem muito casos de pessoas que vão a óbito devido a isso, né? Somente em campo aberto. Entendi. Então, vai ser um desafio para todas as seleções que forem jogar nos Estados Unidos ou nas regiões próximas que sofrem da mesma situação, que vai ser ter uma alternativa B no planejamento alimentar devido a esses atrasos que podem ocorrer 2, 3 horas, às vezes nem tem a partida, mas às vezes retorno no outro dia, mas é todo um planejamento ali, uma logística ali que o nutricionista tem que estar atuando lá e tem que estar esperto, né? Tem que estar esperto na situação. Para os imprevistos. Beleza. E aí, trazendo um pouco aí para nossa realidade, né? Quem pratica atividade física, seja na academia, corrida ou no próprio futebol com os amigos, qual a dica mais valiosa assim que tu tens para dar sobre a nutrição esportiva para melhorar o desempenho no dia a dia? Procure um nutricionista. Brincadeira, mas... Padrão ouro, principal. Né? Mas o primeiro método não são as drogas, brincadeira. E também não é suplementação. Eu diria corrigir primeiro a alimentação. Se você treina todo dia, 4, 5, 6 vezes e não está vendo o resultado, com certeza a alimentação vai te ajudar nisso. Sabendo o que comer, onde comer. Às vezes tem muitos clientes, né, que
perguntam para mim, pô, eu posso tomar whey antes do treino e tal, e tomo de forma errada a suplementação, então às vezes é só a adequação de tanto nos macros, nos micronutrientes, no momento que comer, é um planejamento mesmo bem estruturado, as pessoas vão conseguir alcançar o seu objetivo sem muito esforço ou sem muita adaptação da própria rotina dela, né? Sem aquelas invenções ou muitos produtos artificiais ali, que entra também alguns suplementos ali que podem... A pessoa acha que tudo resolve na base do suplemento, não. Corrigiria a alimentação e depois tentaria, caso estagnasse ali, tentar outros métodos ali para alcançar seus objetivos. Falando de whey especificamente, muita gente acha que é obrigatório, né? Entrei na academia, eu tenho que comprar meu whey, mas não necessariamente a pessoa precisa, né? Exatamente, não precisa, né? É algo, inclusive, eu coloco como opcional. E nem é mais para conseguir a hipertrofia. Ali é uma opção de lanche, só que é um doce ali, então... algo mais leve, eu não quero comer uma refeição, também, por exemplo, né? Então, é algo ali que eu não passo de primeira, só se realmente a pessoa já tem um hábito de consumir ali, já tem uma rotina ali, tranquilo. Mas se a pessoa não consome, não vou fazer com que ela gaste o dinheiro com isso. Tem até outras porque, coisas, né? Exatamente. Caro pra caramba. Tem outras coisas que a gente pode corrigir e testar, tipo a creatina, ômega 3, outras coisas que eu acho um pouco mais necessário, dependendo do que a pessoa come, né? Para esse desenvolvimento ali de planejamento da pessoa. Perfeito. E aí, para fechar o nosso bate-papo, Rodrigo, olhando aí para tua trajetória profissional, olhando aí pro teu passado, o que tu já fizeste, qual é a importância da nutrição esportiva no cenário atual, falando especificamente aí de grandes eventos como a Copa do Mundo? A Copa do Mundo, como posso dizer, a gente precisa conhecer a característica do campeonato, né? É um tiro curto, é uma competição muito curta. Então, o que o nutricionista ali poderia atuar seria na recuperação do atleta. Que vamos colocar na seleção brasileira, né? São atletas de alto nível, então provavelmente cada atleta ali já tem uma equipe multiprofissional, já tem o seu próprio nutricionista, a sua equipe de fisioterapeutas, então basicamente já vem moldado. Então, um exemplo, na pré-temporada chega um jogador acima do peso ali, e aí a gente ainda tem que... Não, a gente não vai ter esse desafio na Copa do Mundo, então são jogadores aptos para jogo, em alto nível, então eles já vão ser bem profissionais. Então o que o nutricionista vai atuar? Tentando trazer a cultura brasileira nos hotéis, no planejamento cardápio, ter aquela variância ali, e eu falo isso que conhecendo alguns atletas que já passaram, né? Tem que ter essa variedade no cardápio, não pode cair na mesmice, isso vai ser muito tempo concentrado em um hotel, então tem que estar sempre variando ali, então tem que ter esse jogo de cintura, mas também, como é um campeonato de curta duração, né? Focar em alimentos antioxidantes, que tem propriedades anti-inflamatórias ali, justo para recuperar um atleta para uma outra partida, que a preparação está sendo agora. Então, no momento ali, conversar com todos os atletas, ver o que o nutricionista que já tem planejado, tipo, o que eles tomam de suplemento ali, no máximo adequar a realidade de um atleta. Sentiu uma lesãozinha lá, a gente vai lá e tentar com alguns suplementos ali para ver se reduz a dor, reduz a inflamação, mas de resto eles já chegam prontos. O que a gente vai ajustar é cardápio, logística de jogo, ali estratégia, essa estratégia que eu falei sobre o atraso da partida. Tem partidas que vão para prorrogação, então tem que estar atento a reposição de eletrólitos ali para o atleta não sentir tanto desgaste, que não é atuável 90 minutos, vai acabar atuando 120 minutos, ainda vai ter que bater o pênalti, mas defendendo a sua nação, né? E tu estás presente em todos os jogos, né? Todos os jogos. Perfeito.
A gente, todos os jogos, todos os treinos, de domingo a domingo. Então é vivência mesmo com os atletas, tanto nos treinos quanto no jogo. Perfeito. E para finalizar, Rodrigo, tens uma mensagem final que tu gostaria de deixar aí para os alunos de nutrição? A mensagem é, se você está empenhado no futebol, não desista, as oportunidades vão aparecer, há cursos que podem te levar à vivência em alguns clubes, tanto aqui na região quanto no Brasil, e tem até para o futebol internacional. Então, se você realmente está empenhado em seguir na nutrição voltada para o futebol, não desista, tem vários meios que podem te ter esse primeiro contato, tanto na parte teórica quanto na vivência prática aí. Perfeito, Rodrigo. Quero agradecer muito a tua participação. Eu que agradeço, meu amigo. Qualquer coisa a gente está por aqui, por compartilhar aí os teus conhecimentos com a gente. E para você, ouvinte, que tá aí olhando o nosso podcast, esperamos que esse episódio tenha aí mostrado que, independente se você é paysandu ou rema, a nutrição ela tem um papel fundamental aí na nutrição desses jogadores. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @EguaNutri. Queria deixar um presentinho aqui pra ti, Rodrigo. Muito obrigado. Especialmente do podcast, da UNAMA. Muito obrigado. Tá bom? Espero que você goste. Então é isso, gente. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, deixar sua avaliação e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.